Neste vídeo você vai saber por que a FIFA está avaliando colocar mais jogos no Canadá para a Copa do Mundo de 2026 e quais os impactos que isso pode ter na programação do Mundial. Aqui você está no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional. A gente fala de futebol do mundo inteiro. E você que gosta dos nossos conteúdos, deixe o seu like nesse vídeo para que ele chegue até mais pessoas. E você que está achando agora, se inscreva no canal para receber conteúdos como esse. Copa do Mundo de 2026 está aí, né? Faltam menos de 11 meses para a competição começar. A partir de setembro, o sorteio dos ingressos vai começar a acontecer. Os interessados aos ingressos do mundo inteiro já vão poder se inscrever no site da FIFA. Porém, podemos ter uma mudança na programação do Mundial. Isso acontece pelo fato dos problemas de visto para estrangeiros para os Estados Unidos, né? Sempre lembrando que a Copa do Mundo vai ser a primeira com 48 seleções em 2026 e serão 104 jogos, ao invés dos 64 que a gente tinha até 2022. Desses 104 jogos, por enquanto, estão marcados 13 jogos para o Canadá, 13 jogos para o México e 78 para os Estados Unidos, né? E dos 26 somando Canadá e México, 20 são na primeira fase, 6 são no mata-mata. E a partir das quartas de final só tem jogos nos Estados Unidos. Mas isso pode mudar, porque o presidente americano Donald Trump, ele emitiu uma lista com 12 países que estão proibidos de ter pessoas, turistas ou trabalhadores, qualquer tipo de visto para poder entrar nos Estados Unidos. Ele diz que é uma proteção a ameaças terroristas com o país, né? Eu vou até pegar aqui a página CN Trevor, né, que fez uma matéria sobre isso, e vou listar aqui esses países. Esses 12 países estão proibidos sobre qualquer aspecto de ter visitantes nos Estados Unidos. São eles Afeganistão, Mianmar, Chad, República do Congo, que está em primeiro lugar no seu grupo das eliminatórias africanas, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, que está na fase final das eliminatórias da CONCACAF, pode ir para a Copa, o Irã, que já está classificado para a Copa, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. O Sudão também está bem colocado aí, está com possibilidades reais de ir para a Copa do Mundo. Aqui temos 7 países com proibição parcial de visto. Em algumas situações pode o visto ser liberado, em outras não. Só que essa relação pode se estreitar ou pode piorar daqui até a Copa do Mundo, né? E aqui a gente está falando de Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, que ainda está brigando por vaga na Copa, Turcomenistão e a Venezuela, que está se encaminhando aí para a disputa da repescagem. Pode se classificar para jogar a repescagem e, passando pela repescagem, pode jogar a Copa do Mundo. E esse é outro ponto, né? Você pode ter, por exemplo, na repescagem, a ideia é ser jogada em março do ano que vem nos países sedes da Copa do Mundo, em teoria nos Estados Unidos. Só que se você tiver, por exemplo, a Venezuela nessa repescagem, se você tiver o Haiti nessa repescagem, a República do Congo, e aí não vai dar para fazer esses jogos nos Estados Unidos, ou então você vai fazer esses jogos sem nenhum torcedor desses países, né? E é importante frisar que no documento emitido pelo governo americano estão ali liberados atletas, equipe de apoio, treinadores de equipes esportivas que vão participar de grandes eventos. E lá está escrito como a Copa do Mundo de 2026 e as Olimpíadas de 2028. Está lá escrito, e então não é uma coisa que deve acabar logo. Então isso deve perdurar para a Copa do Mundo. E o presidente Donald Trump, quando ele emitiu esse comunicado da proibição dos 12 países, ele afirmou que essa lista pode aumentar ou diminuir a qualquer momento, ela pode mudar a qualquer momento,
dessas restrições, e ele diz que qualquer país pode ser incluso nessa lista. E aqui eu vou voltar no See and Travel, que aqui a matéria traz outros 36 países que podem ser proibidos de entrar nos Estados Unidos ainda, podem ter vistos proibidos, tá? Em junho saiu essa alegação dessa lista de 36 países, tem 25 países africanos. Olha como isso afeta os países africanos que vão para a Copa do Mundo, né? E saiu em junho, são 60 dias para resolução, né? O Trump alega que esses países têm que se enquadrar nas regras propostas por eles, né? De turismo ou de qualquer tipo de visto. E aqui a gente tem vários países que podem estar na Copa do Mundo, como a Burkina Faso, Cabo Verde, que lidera o seu grupo até o momento das eliminatórias, Camarões, Costa do Marfim, aqui você tem o Egito, do Mohamed Salah. Imagina, olha o tanto de egípcio que foi para os jogos do Al-Ahly na Copa do Mundo de Clubes. Eles lotaram os estádios nos jogos do Al-Ahly. Imagina se eles não puderem ir na Copa, o prejuízo nas arquibancadas que a FIFA vai ter, né, e que a Copa do Mundo vai ter. O Gabão é um dos melhores segundos colocados, iria para a repescagem nesse momento. Gana, são diversos os países aqui. Senegal, que é um país que provavelmente vai estar na Copa do Mundo. Imagina, e assim, né, os torcedores africanos, eles dão um charme todo especial para a Copa do Mundo. Imagina se eles não puderem estar, a falta que eles vão fazer. Então, esse é um problema que a FIFA tem que resolver. E tem um outro ponto que veículos do mundo inteiro estão colocando, que é a questão da demora que o visto americano está demorando para ser emitido, por conta de toda essa instabilidade, né? Em alguns países, a demora é de até 400 dias do início até o fim do processo de emissão do visto americano. Ou seja, em um país assim, quem amanhã quiser tirar o visto americano não dá mais tempo. Então, muitos turistas que querem ir para a Copa do Mundo e podem entrar nos Estados Unidos, talvez o visto não fique pronto a tempo por conta de toda a burocracia e a demora. E aí é que vem, né? O Canadá e o México, eles precisam de visto, mas o visto para eles está na sua velocidade normal para ser emitido. Em média, um brasileiro que quiser tirar um visto para o Canadá de turismo, ele demora ali em média 49 dias úteis. Então, fica mais fácil para poder fazer essa emissão. E aí é que o Canadá entra na história, né? A FIFA está avaliando, com medo de não conseguir colocar nos Estados Unidos diversos torcedores de vários países. A Colômbia também está com alguma dificuldade, né? Teve suspensão de visto por causa de aviões de deportação, problemas ali do presidente colombiano com Donald Trump. Enfim, qualquer outro país pode entrar nessa lista aí ao longo dos próximos meses, né? E a FIFA viu como também não dá para contar muito que os imigrantes que moram nos Estados Unidos vão encher arquibancadas, vão comprar ingressos, porque eles estão com medo de lugares públicos e serem deportados. Né? Não estão indo nem em igrejas, por exemplo, por conta de batidas da polícia de imigração. Então, jornais do mundo inteiro, como o Vanguard da Nigéria, o que passa da Espanha, a agência Reuters e outros vários jornais do mundo inteiro, deram a notícia essa semana que a FIFA está avaliando colocar o Canadá como uma sede com mais protagonismo nessa Copa, recebendo mais partidas, porque o Canadá ele tem mais tranquilidade para receber turistas, não tem restrição para nenhum país. O Canadá tem uma capacidade logística grande, uma segurança pública muito mais funcional que o México, por exemplo, e uma neutralidade política interessante. É uma estabilidade que ajudaria muito a FIFA. É muito difícil o Canadá entrar numa briga com algum outro país daqui até lá. Não é a postura que os canadenses adotam na diplomacia política. Então a FIFA está estudando
aumentar o número de jogos do Canadá. Porque você imagina, por exemplo, o Irã cai para jogar nos Estados Unidos. A seleção iraniana, se ela jogar nos Estados Unidos, ela não vai poder ter nenhum torcedor, assim como qualquer outra que está nessa lista. Então, a FIFA precisa resolver isso. O Canadá tem 2 estádios já colocados nessa Copa do Mundo, né? O B&O Field, em Toronto, que está recebendo ali uma reforma, né, de 17 mil lugares a mais, vai ter 45.700 assentos nessa Copa do Mundo. Atrás de um dos gols está tendo uma reforma, um novo espaço construído para torcedores. E em Vancouver, lá do outro lado, lá na costa oeste, a gente tem lá o BC Place, um estádio maravilhoso, teto retrátil, ar-condicionado, estádio show de bola, que tem capacidade para 54 mil lugares. O Canadá ele poderia ter mais sedes, só que o problema é que faltam 10 meses e pouquinho para a Copa. Será que é possível ter mais sedes? Aí a gente tem aqui, por exemplo, um estádio que poderia receber jogos, é o estádio de Montreal, que ele é coberto, o Estádio Olímpico de Montreal, ele é coberto, maravilhoso, tem ar-condicionado. Montreal é uma cidade turística que tem ótima capacidade para receber o público. E Montreal desistiu da candidatura em 2021 para ser uma das sedes. Ele perdeu essa batalha aí para Toronto, né? Por conta dos gastos com o dinheiro público que a cidade teria que ter. Mas isso, um acordo, se a FIFA precisar, ela consegue entrar em acordo com Montreal, porque o estádio está pronto. Então não seria difícil. Ao contrário de Edmonton. Edmonton também estava na disputa, só que tem um estádio muito mais arcaico, né? Que aí é o Commonwealth Stadium, tem capacidade aí para 59 mil pessoas, mas é um estádio mais antigo, teria que ter reformas muito grandes. Aí é uma sede muito mais complicada, porque não há tempo hábil para fazer uma grande reforma nesse estádio, né? E é curioso que Edmonton, ela desistiu de ser sede, seria a sede da Copa do Mundo, estava praticamente certo, mas aí o Vitor Montagliani, que é presidente da CONCACAF e dali da Colômbia Britânica, o estado onde fica Vancouver, perdão, ele voltou a colocar Vancouver no páreo. Vancouver já tinha desistido, só que aí o Vitor Montagliani ele recolocou Vancouver na disputa e aí ficou um gosto amargo lá para Edmonton, né? São cidades ali próximas da costa oeste. Edmonton acabou perdendo a reforma no estádio e perdendo a sede para Vancouver. E um ponto interessante é que a questão do clima seria resolvida também com mais jogos no Canadá, mais jogos no estádio de Vancouver, mais jogos no estádio de Toronto e pelo menos mais uma sede, por exemplo, Montreal. Ajudaria também na questão climática da Copa do Mundo. Aqui eu trago o mapa com as sedes, né, que está no site da FIFA, né, para a Copa do Mundo de 2026, são 16 sedes, né, aqui a gente vê que o Canadá tem Toronto, tem Vancouver, e tem algumas sedes aqui que são problemas na questão do calor, principalmente Boston, Nova York, Filadélfia, Miami, Kansas City e Monterrey. Essas cidades, elas são muito quentes e ter jogos durante o dia nelas é muito difícil. A gente viu na Copa do Mundo de clubes, né? Monterrey, inclusive, é surreal, né? Monterrey, 10 horas da noite no verão, faz 29 graus. Então são sedes muito complicadas para ter jogos de dia. Aí você tem alguns estádios cobertos, como Dallas, Houston, Los Angeles, né, estádio coberto, o de Vancouver, o de Atlanta, facilita. E você tem algumas sedes aqui que o calor é menor, como, por exemplo, Seattle, São Francisco, a Cidade do México, Guadalajara. E é interessante, né, que por causa do movimento de rotação da Terra, e por causa da corrente de ar dos oceanos Atlântico e Pacífico, as cidades banhadas pelo Oceano Pacífico, elas são menos quentes. Então, São Francisco, você pode ter jogo de dia tranquilo, porque São Francisco no verão faz 22 graus, 18 graus, 19 graus, por conta ali do refrescamento que vem dos mares. Agora, se você vem para Nova York, para Filadélfia, para Boston, a massa de ar quente do continente, ela vai
para essas cidades costeiras, e também a corrente do Golfo no Oceano Atlântico, ela esquenta essas cidades, então o calor é muito grande. E tem muitos jogos marcados para durante o dia, em Boston, Nova York, Filadélfia, Miami. Isso é um crime, isso precisa ser mudado. A FIFPro, que é a entidade que cuida aí dos jogadores de futebol, né, ela já comunicou à FIFA que é preciso ter mudanças, porque o alerta está dado, né? Na Copa do Mundo de Clubes a gente viu. Toronto, apesar de ficar perto das cidades ali americanas, ela fica mais para dentro, e ela é rodeada, você está vendo aí os pontinhos azul em volta de Toronto, pelo Lago de Ontário. Então, ela é uma cidade que tem muito menos calor que Nova York. Então, para dar um exemplo prático, né? Estamos no meio do verão no hemisfério norte. Olhando a previsão do tempo de amanhã, a previsão do tempo durante o dia para Nova York e para Filadélfia é de 29 graus, para Toronto é de 21 graus, para vocês entenderem a diferença, como em Toronto é muito mais tranquilo você ter um jogo durante o dia, e assim como seria também em Montreal. Então, além de você resolver o problema da imigração e colocar e poder permitir aos torcedores que esperam 4 anos para poder ir ao estádio torcer para sua seleção e não correr o risco de não poder ir porque os Estados Unidos não aceitam, você também ajuda a resolver a questão climática, que é um problema muito sério, e a FIFA precisa fazer alterações, então a gente pode ter alterações. É isso, gente. Então é isso que temos até o momento, então mudanças podem acontecer para a Copa de 2026. E você, o que você acha? Você que chegou até aqui, você acha que tem que ter mais jogos no Canadá, mais jogos no México? Você acha que tinha que mudar a sede? Você acha que tinha que manter nos Estados Unidos mesmo? Qual a sua opinião a respeito de tudo isso que foi dito aqui? Quero muito te ouvir e a gente volta no próximo vídeo. Um grande abraço!